Imagine um campo vasto, envolto na névoa de uma manhã silenciosa. Do chão, erguem-se gigantes de pedra pesando toneladas. Rochas que foram transportadas por centenas de quilômetros e posicionadas com uma precisão milimétrica, numa época em que a roda mal tinha sido inventada para transporte. Como é que isto é possível? Bem-vindos a Stonehenge, o círculo que, segundo a nossa lógica moderna, simplesmente não deveria existir. Estas pedras colossais, algumas com mais de 9 metros de altura e pesando o equivalente a 4 elefantes adultos, estão aqui, de pé, há mais de 4.000 anos. E a pergunta que ecoa através dos séculos é sempre a mesma: quem as construiu? E mais importante, como? Não há registros escritos, não há diagramas, não há manuais de instrução deixados pelos seus arquitetos, apenas o silêncio imponente da pedra. As ferramentas da época eram primitivas, de osso, pedra e madeira. A ideia de levantar e posicionar esses monólitos com tamanha precisão, usando apenas força bruta e alavancas primitivas, desafia não só a nossa imaginação, mas as próprias leis da física e da engenharia como as conhecíamos. As teorias são muitas e variam do plausível ao fantástico. Alguns estudiosos sugerem que foram necessárias gerações de pessoas trabalhando em conjunto com uma organização social incrivelmente sofisticada. Imagina milhares de pessoas unidas por um único propósito: a arrastar estas pedras sobre troncos, a construir rampas de terra gigantescas e a usar sistemas complexos de cordas e contrapesos. Seria um feito de engenharia comunitária sem precedentes, uma verdadeira prova da determinação humana. Mas mesmo esta explicação deixa muitas lacunas. Como conseguiram a precisão matemática para o alinhamento? Como sustentar uma força de trabalho tão grande durante décadas, ou talvez séculos? A logística por trás de tal projeto seria um desafio monumental, até mesmo para os padrões atuais. E o mistério não para por aí. Se o como é um quebra-cabeças, o porquê é um abismo. Por que razão uma sociedade antiga dedicaria tanto tempo, recursos e vidas a construir algo assim? A resposta mais aceite aponta para o céu. Stonehenge é um calendário astronômico de uma precisão impressionante. No dia mais longo do ano, o solstício de verão, o sol nasce e alinha perfeitamente com a pedra do calcanhar, que fica à entrada do círculo, inundando o centro do monumento com a primeira luz da manhã. Da mesma forma, no solstício de inverno, o pôr do sol alinha de forma igualmente espetacular entre as maiores pedras. Isto não é coincidência, é um projeto deliberado. Isto transforma Stonehenge de uma mera construção a um observatório celestial, um local onde o céu e a terra se encontram. Era aqui que os antigos marcavam a passagem do tempo, o ciclo das estações, essencial para a agricultura e para a sobrevivência. Era um relógio cósmico, um guia para a vida. As celebrações e os rituais que deviam ocorrer aqui nestas datas teriam sido de uma importância vital, conectando a comunidade não só entre si, mas com o universo. Escavações arqueológicas nos arredores revelaram evidências de grandes festas e encontros, com ossos de animais e cerâmicas, que indicam a presença de milhares de pessoas vindas de muito longe para participar nestes eventos. Além disso, Stonehenge era também um lugar de descanso final. A área está repleta de túmulos e montes funerários, alguns contendo restos mortais de indivíduos que parecem ter sido de grande importância social. Análises dos ossos revelaram que muitas destas pessoas não eram locais, vieram de regiões distantes da Grã-Bretanha e até da Europa continental. Isto sugere que Stonehenge não era apenas um centro local, mas um destino de peregrinação, um lugar sagrado que atraía pessoas de todo o mundo conhecido daquela época. Talvez fosse visto como um lugar de cura. Muitos dos esqueletos encontrados mostram sinais de doenças graves ou ferimentos, levando alguns a teorizar que as pessoas viajavam para Stonehenge na esperança de um milagre, acreditando que as pedras possuíam poderes curativos. A própria origem das pedras azuis mais pequenas do centro do círculo e um mistério. Elas vieram das colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de distância. Por que tanto esforço para trazer especificamente estas pedras? Acredita-se que esta área era considerada mágica ou sagrada, e que as pedras carregavam essa essência consigo. Mas e se a história for ainda mais profunda? E se Stonehenge não fosse apenas um monumento, um calendário ou um cemitério? Vamos levar a nossa imaginação um passo além. E se este alinhamento perfeito com o cosmos, esta energia concentrada num único ponto, servisse a um propósito que mal conseguimos compreender? Algumas teorias mais ousadas sugerem que a geometria e a composição das pedras poderiam criar um campo de energia específico.
O historiador e escritor Paul Devereux propôs que as pedras, ricas em quartzo, poderiam ter sido escolhidas pelas suas propriedades piezoelétricas, capazes de gerar cargas elétricas sob pressão. Combinado com os ultrassons naturais da Terra e a energia acústica de cânticos e tambores rituais, Stonehenge poderia ter sido, na verdade, uma máquina projetada para alterar a consciência, para induzir estados de transe e para abrir a mente a outras percepções. Neste cenário, Stonehenge transforma-se, deixa de ser um observatório passivo e torna-se um instrumento ativo, um ponto de conexão. Não uma conexão com deuses distantes no céu, mas uma conexão com as próprias energias da Terra e da mente humana, um portal para uma compreensão diferente da realidade. Os rituais não seriam apenas celebrações, mas ativações. As pessoas não viriam apenas para observar, mas para participar numa experiência transformadora. Esta ideia, embora especulativa, ressoa com muitas tradições ancestrais ao redor do mundo, que vêem certos locais na Terra como pontos de poder, onde o véu entre os mundos é mais fino. A acústica dentro do círculo de pedras é notável. Os sons são amplificados e ressoam de uma forma única, o que teria tornado qualquer ritual de cânticos ou música uma experiência incrivelmente imersiva e poderosa. Talvez o verdadeiro segredo de Stonehenge não esteja na engenharia ou na astronomia, mas na compreensão perdida de uma ciência que integrava o espírito e a matéria, o som e a pedra, a mente e o cosmos. Uma ciência que não separamos em caixas como fazemos hoje. Olhamos para estas pedras e vemos um feito de força bruta, mas talvez estejamos a perder o ponto principal. Talvez a verdadeira força estivesse no conhecimento que os seus construtores possuíam. Um conhecimento que lhes permitia manipular as energias da natureza de formas que hoje consideramos impossíveis. O grande mistério de Stonehenge é um espelho para nós mesmos. Ele reflete os limites do nosso próprio conhecimento e desafia nossa visão linear da história. A ideia de que somos o auge do progresso. Estas pedras silenciosas sussurram uma verdade desconfortável. O passado sabia coisas que nós esquecemos. E enquanto não conseguirmos decifrar a sua linguagem, Stonehenge continuará a ser um monumento não à ignorância do passado, mas talvez à nossa própria. O círculo de pedra permanece, guardando os seus segredos, à espera que um dia possamos fazer as perguntas certas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração de um dos maiores enigmas da humanidade. Se gostou de explorar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal para mais viagens pelo desconhecido. Até a próxima!